Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa quinta aula do curso de Matemática Financeira. Hoje a gente vai trabalhar com sistemas de amortização. Quem nunca ouviu essa palavra, né? Eu preciso amortizar a dívida. A minha empresa amortizou uma dívida. Então, quando uma pessoa ou empresa toma um valor emprestado, então ela faz um financiamento, adquire uma dívida, ela passa a dever ao credor, né? Lembra? O credor é o que faz o empréstimo, que dá o dinheiro, não apenas o montante inicial. Os valores referentes aos juros acumulados durante o período da transação são acrescentados ao capital inicial. Assim, o saldo devedor passa a ser o capital mais os juros, né? Então, eu emprestei um valor, que foi o capital, né? Esse capital, ele teve um valor pelo empréstimo, que são os juros, né? Então, quando eu for pagar esse valor, eu vou pagar esse montante, vai ser o capital, o valor que eu tomei emprestado, né? Por exemplo, eu emprestei R$1.000, mais os juros. Vamos supor que os juros foram R$100. Então, ao final, eu vou ter que pagar R$1.100, tá? Então, para que a dívida seja totalmente paga, o tomador deve quitar o montante inicial adicionado aos juros acrescidos, tá? Então, para eu quitar toda essa dívida, que eu emprestei R$1.000, para eu quitar toda ela, eu vou ter que pagar o valor do capital mais o valor dos juros. A forma como o valor total do saldo devedor será calculada é definida de acordo com o sistema de amortização aplicado. Ele é caracterizado como a dívida vai ser diminuída, ele caracteriza como a dívida vai ser diminuída até chegar à sua total liquidação. Então, a amortização é um processo de extinção de uma dívida através do pagamento periódico, que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento de juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Os principais sistemas de amortização são: então, nós temos o sistema de pagamento único, tá? Então, onde vai ser feito um único pagamento lá no final. Então, eu combinei, por exemplo, um empréstimo de R$1.100 com esse sistema de amortização, pagamento único, né? Aliás, eu emprestei R$1.000, tive R$100 de juros e eu vou pagar R$1.100 lá no final do período combinado, tá? Nós temos, assim, o sistema de pagamento variável, que são vários pagamentos diferenciados. Por exemplo, no mês eu pago 500, no outro eu pago 200, no outro eu pago 100, no outro eu pago 500. Nós temos também o sistema de pagamento americano, que é o pagamento no final com juros calculados período a período. Nós temos o sistema de amortização constante, tá? A amortização da dívida é constante e igual em cada período. Nós temos o sistema Price, ou francês, que os pagamentos vão ser iguais. O sistema de amortização misto, os pagamentos são as médias aritméticas do sistema de amortização constante e do Price. E nós temos o sistema alemão, onde os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento que corresponde aos juros cobrados no momento da operação, tá? Então, nós temos 7 formas de amortizar uma dívida. Em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor. Isto é, então, se eu emprestei R$1.000 e eu tenho juros de R$100, né? Eu emprestei 1.000 com os juros de 100 para pagar em 10 vezes. Então, eu vou pagar, por exemplo, 110 por mês. Então, eu estou pagando R$100 de amortização e R$10 de juros, tá? Agora, a gente vai dar alguns exemplos para a gente fazer algumas análises para ver como funciona todos os sistemas de amortização, tá? Então, aqui nas nossas análises, a gente vai tratar de um financiamento hipotético de 300 mil, que será pago ao final de 5 meses, a taxa mensal de 4%, tá?
Na sequência, a gente vai usar uma série de tabelas consolidadas com dados de cada problema e com informações essenciais sobre o sistema de amortização. Em todas as análises, a gente vai usar a mesma tabela básica mostrada na sequência, com elementos indicados. Lembrando que a amortização ocorre sobre o saldo devedor do momento. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o saldo devedor, né? Aqui eu tenho o número de meses, de períodos, eu tenho o quadro em que eu vou colocar os meus juros, o quadro em que eu vou colocar a amortização, o pagamento, o saldo devedor, tá? Então, vamos ver agora um pouquinho sobre o sistema de pagamento único. Então, o devedor paga o montante igual o capital mais juros. Então, o devedor ele vai pagar o montante, tá? O montante da dívida, em um único pagamento no final de 5 períodos. O montante pode ser calculado pela fórmula. Então, nós temos aquela fórmula em que o montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa, fecha parênteses, elevado por 100. Tá? Essa aqui é a fórmula do montante, que aqui tá falando que vai ser juros compostos, tá? E o montante em si é igual ao capital mais os juros. Então, aqui eu tenho um sistema de amortização de pagamento único, tá? Então, eu inicio fazendo empréstimo, vou até o banco e empresto 300 mil reais para comprar a minha casa dos sonhos. No primeiro mês, vai incidir, então aqui a data do empréstimo é o zero, né? No primeiro mês, vai ser incidido 12 mil reais de juros sobre o meu montante, tá? Então, eu vou passar a dever 312 mil. No segundo mês, vai incidir um outro juros, que vai me fazer ficar devendo 324.480 reais, tá? No outro mês, vai incidir 12.979,20 e eu ficarei devendo 337.450,20 centavos. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com o saldo devedor de 300 mil e a taxa de 4%. É uma taxa mensal, 4% ao mês. Tá? Então, aqui incidiu esses juros, eu faço a soma com o saldo devedor, tá? Incidiu esses juros, então, aqui eu vou estar pagando, amortizando a minha, então, o meus juros total, no mês 5 incidiu esse valor de juros, tá? O meu juros total da soma vai ser 64.995, tá? O valor amortizado é a dívida, tá? O valor é a dívida que eu contraí, o empréstimo, o capital, e o valor do pagamento vai ser 364.995,87, tá? Que vai ser o saldo do pagamento. Assim, o meu saldo devedor vai ser 0. Então, esse aqui seria o sistema de amortização de pagamento único. Eu contraí uma dívida de 300 mil reais e eu vou pagar ela de forma única, lá no 5º mês que eu vou pagar essa dívida, tá? Os juros vão estar incidindo mês a mês, tá? Aqui tá fazendo a somatória dos juros. Não é porque eu vou pagar em uma única prestação que não vai ter juros. Aqui no meu exercício já falou que os juros são 4% ao mês, tá? Mas os juros ele tá incidindo, meu valor devedor aumenta, porém lá no final eu vou pagar os juros, vou pagar a amortização, o valor total vai ser 364.995,87 e eu fico com o saldo devedor zerado, quito minhas dívidas. Agora vamos dar uma olhadinha no sistema de pagamentos variáveis. Então, o devedor paga periodicamente valores variáveis de acordo com a sua condição e de acordo com a combinação realizada inicialmente. De acordo com o contrato, né? Quando você vai contrair um empréstimo, né? Normalmente você faz um contrato. Então, de acordo com esse contrato,
a gente vai combinar, no caso, como os pagamentos vão ser feitos, tá? Sendo que os juros do saldo devedor são pagos sempre ao final de cada período, tá? Aqui tá dizendo que o uso comum desse tipo de sistema de pagamento seria o cartão de crédito. Tá? Então, o devedor deve pagar a dívida da seguinte forma. Então, no final do primeiro mês, ele vai pagar 30 mil mais os juros. No final do segundo mês, ele vai pagar 45 mais os juros. No final do terceiro mês, ele vai pagar 60 mais os juros. No final do quarto mês, ele vai pagar 75 mais os juros. E no final do quinto mês, 90 mais os juros. Tá? Então, pagamento variável. Veja que ele vai fazer 5 pagamentos e os 5 pagamentos têm valores diferentes. Vamos colocar esses dados em uma tabela para a gente ver como é que vai funcionar. Então, sistema de amortização de pagamentos variáveis, tá? Então, eu fui lá no banco, eu contraí um empréstimo de 300 mil reais, tá? O que eu vou fazer? No primeiro mês, foi incidido 12 mil de juros. No entanto, eu paguei 30 mil da minha dívida, tá? Eu paguei 42 mil, eu paguei os juros e eu paguei 30 mil da minha dívida. Então, eu só fiquei devendo 270 mil. No segundo mês, incidiu 10.800 de juros, 45 mil de amortização, que foi o que eu paguei da minha dívida. O valor total que eu paguei foi 55.800. Eu tenho um saldo devedor de 225 mil. Assim a gente vai calculando. Por quê? Porque o juros está sendo calculado, são pagos sempre ao final de cada período, né? Os juros estão sendo calculados sempre no final de cada período. Então, aqui, 9 mil, eu amortizei 60 mil da minha dívida com os 9 mil de juros, tá? Então, eu tô pagando os juros em cada mês e tô amortizando a dívida, tá? Então, aqui eu paguei 75 mil, mais os juros do período, paguei 81.600. Aqui eu paguei 90 mil da minha dívida, mais 3.600 de juros. Eu paguei 93.600 e não devo mais nada. Esse é o sistema de amortização de pagamentos variáveis. Então, como o próprio nome diz, eu vou ter pagamentos variados no decorrer do tempo. Então, veja que aqui eu paguei 30, aqui 45, 60, 75 e 90. E os juros, eles também foram pagos de forma variável, né? Porque os juros, ele vai ser incidido de acordo com o final, né, de cada período. Então, quanto menos dívida eu tiver, menos foi o meu juro. Tá? Então, assim, eu fui amortizando a dívida e pagando o juro, amortizando a dívida e pagando o juro. Tá? Para que no final eu ficasse com um saldo devedor de zero, paguei 42 mil de juros, 300 mil, que foi a amortização, paguei 342 mil. Então, aqui, esse tipo de pagamento, ele rendeu menos juros do que o pagamento, se fosse pagamento único, né? No pagamento único, os juros, ele incidia também sobre o saldo devedor, né? Então, aqui, o meu saldo devedor aumentou, porque aqui foi um juros de 12 mil. Então, a porcentagem vai incidir sobre o saldo devedor. Como com o passar do tempo o saldo devedor só aumentava, os juros também só aumentou. Nesse caso aqui, o primeiro, por exemplo, juros foi do saldo devedor. Mesma coisa, os juros é incidido com o saldo devedor. Só que aqui, ó, aqui os juros do saldo devedor, só que eu amortizei um pouco da dívida, eu paguei um pouco desses 300 mil. Então, o meu saldo devedor diminuiu. Consequentemente, aqui o meu juros diminuiu. E assim por diante. Tanto que aqui, quando o meu saldo devedor ficou de 90 mil, o meu juros ficou de 3.600 reais, tá? Que é 4%. Então, nesse caso, é mais vantagem. Então, como o meu juros vai incidir sempre sobre o saldo devedor, aqui ficou, teoricamente, mais vantajoso, certo? Porque aqui o meu saldo devedor diminuía. Aqui, como eu ia fazer o sistema de pagamento único, meu saldo devedor só aumentava. Enfim, agora a gente vai ver o sistema americano de amortização.